Então, bom dia, pessoal. É prazer por ter todos vocês aqui, né? Às vezes não tem ninguém. Enfim, milagre ter gente acordada sábado, essa hora da manhã. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia vegetal. E aí, a gente já viu um pouco sobre morfologia, então, sobre a forma das plantas, como elas se comportam, quais são os tipos de planta. Então, na última aula, a gente passou por briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. E aí agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que está dentro da planta. Então, os hormônios, a fotossíntese e alguns desses processos. E aí, como essa aula ela é muito extensa, eu separei aqui alguns objetivos que são os objetivos principais assim dessa aula. E os dois primeiros são os mais importantes. Então, se a gente precisar passar a aula inteira só falando dos dois primeiros para que vocês entendam eles, a gente passa a aula inteira falando dos dois primeiros, tá bom? Então, o primeiro objetivo aqui é compreender o que é a fotossíntese e onde ela ocorre, conhecer e compreender os fatores que afetam a fotossíntese, conhecer o processo de transpiração e como ele ocorre, conhecer o processo de gutação e conhecer os principais hormônios vegetais. E aí a parte mais dificinha aqui, que é conhecer, é só vocês terem uma noção por cima, assim, para vocês conseguirem usar, é compreender. Então, a parte de compreender os fatores que afetam a fotossíntese pode ser um pouco confuso. O resto, se vocês tiverem uma noção, assim, superficial do que são e onde vocês conseguem consultar para fazer as coisas quando vocês estiverem treinando em casa, é o suficiente que conforme vocês forem fazendo exercício, vocês vão aprendendo mais, memorizando, porque é sempre o mesmo estilinho. E aí vocês conseguem ir bem no vestibular, tá bom? E aí, quando a gente fala de fotossíntese, eu trouxe uma perguntinha da FUVEST, né? Para poder introduzir essa aula, eu queria que vocês me respondessem no chat ou ligassem o microfone, que é essa daqui. Considerando os grupos de organismos vivos do planeta, e aí esses grupos são bactérias, protistas, fungos, animais e plantas, quantos deles são clorofilados e fotossintetizantes? Vocês podem mandar no chat. Então, desses 5 grupinhos aqui, ó, quais deles são clorofilados e fotossintetizantes? Ai, gente, ninguém me responde. Tá, então eu vou só seguir aqui, porque senão a gente vai ficar meia hora parada aqui enquanto eu espero alguém responder, tá bom? E aí a ideia é que 3 desses grupos. Ah, tá bom, desculpa, então. Tá, então, ó, a gente tem grandes grupos de animais, grandes grupos de vida na Terra. Os grandes grupos são as bactérias, os protistas, que são os protozoários, os fungos, os animais, que é a gente, e as plantas. Desses 5 grupos, quais deles têm clorofila e fazem fotossíntese? Plantas, ok. Qual é o outro que também tem clorofila e faz fotossíntese aqui? Os fungos, eles não fazem fotossíntese. Isso é uma pegadinha também. Os fungos, eles se alimentam de outros seres vivos. Então, por exemplo, quando você tem um pão fungado, o fungo está se alimentando do seu pão. O fungo não é capaz de produzir o próprio alimento, então ele é que nem a gente, ele se alimenta de outras coisas. Ó, as bactérias, elas são capazes de produzir os próprios alimentos e de ter clorofila, tanto que a teoria de como surgiu a clorofila é que as plantas assimilaram uma bactéria, assim como a gente assimilou a nossa mitocôndria. Então, a teoria da origem aqui do cloroplasto é que ele era uma bactéria capaz de fazer fotossíntese. Os organismos foram assimilando com base no processo de evolução, e isso é um pouquinho mais complexozinho, a gente pode trabalhar nisso depois, eu deixo o material complementar. E em algum momento, essa bactéria que fazia fotossíntese virou o cloroplasto das plantas, tá bom? E aí isso é um pouco complexo. A última aqui que faz fotossíntese é os protistas. Então, os 3 grandes grupos aqui que fazem fotossíntese são as plantas, que vocês mencionaram, as bactérias, que na teoria aqui foi onde surgiu os cloroplastos, né? Era uma bactériazinha antes, e os protistas, que são as algas, tá bom, pessoal? Então, são esses 3.
Fez sentido? Se não fez, vocês podem falar, tá bom? Que é importante saber quais esses grupos vão fazer. E aí é importante que os fungos e os animais, eles são, heterótrofos, então eles vão se alimentar de outras coisas, enquanto as bactérias, os protistas e as plantas vão ser capazes de produzir o próprio alimento. E aí só um detalhe que as bactérias nem sempre produzem o próprio alimento por fotossíntese, elas podem usar outras técnicas, né? Como quimiossíntese e tudo mais que vocês já viram. Fez sentido, pessoal? Beleza. Então vamos seguir aqui. Então eu trouxe um memezinho, né? Que é uma plantinha. E eu não vou ler porque estraga a piada. Mas a ideia, né, é que a fotossíntese, que é o que a gente vai trabalhar hoje, é como as plantas conseguem o seu alimento. De forma curta e grossa, assim. E aí aqui tem uma descriçãozinha um pouco mais simples e bonitinha, que é concisa, né? Que a fotossíntese vai ser a síntese de matéria orgânica sob a ação da luz. Só que na natureza nada é tão bonito, simples e maravilhoso, então a gente tem essa descriçãozinha um pouco mais complexa. E aí nessa descrição a gente já envolve vários outros elementos, né? Então ela é síntese de material orgânico, esse material orgânico é a glicose, normalmente, tá bom? A partir de materiais inorgânicos simples, como o gás carbônico, a água, dentre outros elementos, sobre a ação da luz e da clorofila, que resulta na liberação de O2. Então, para a gente ter fotossíntese, a gente tem que cumprir todos esses parâmetrozinhos bonitinhos aqui embaixo, ok? Então, quando, por exemplo, a planta está liberando CO2, a gente não está tendo fotossíntese, a gente está tendo respiração celular. Então, quando vocês forem ver um processo, e vocês quiserem saber se esse processo é fotossíntese, então tem um experimentozinho assim que ele é o seguinte: eles vão colocar a plantinha dentro de um potinho e vão colocar um medidor de pH. Quando você libera CO2, a cor vai ficar de uma forma, e quando você libera O2, a cor vai ser de outra forma. E ele pergunta para você: tá acontecendo fotossíntese aqui? Ou tá acontecendo outro processo? Para você checar se está acontecendo fotossíntese, você pode checar a liberação de O2. Ou ele te dá, por exemplo, os substratos inorgânicos simples e ele te pergunta qual é o processo que está acontecendo. Se o substrato inorgânico simples que estiver sendo usado for o CO2 ou o O2, está acontecendo fotossíntese, tá bom? Isso daqui é importante que vocês lembrem, mas se vocês souberem a definição simplificadinha, que é a síntese de matéria orgânica sob a ação da luz, tá top. E aí, saber a segunda parte aqui, que é mais detalhada, é importante para vocês conseguirem diferenciar processos, que é uma coisa que acontece muito no vestibular, que é eles te dão respiração celular, eles te dão a fotossíntese e eles perguntam para você: e aí, o que está acontecendo aqui? Qual dos dois que é, em qual momento? Tá bom? Tá, eu vou seguir aqui. E aí, aonde acontece. Aqui tem um desenho bonitinho, né? Desculpa que ele tá em inglês, mas é que eu achei ele muito didático. Então, tem luz, água, gás carbônico entrando, tá saindo oxigênio e açúcar. E aí, aonde acontece a fotossíntese? A fotossíntese ela acontece na folha, só que a folha ainda é um ambiente muito macro, né? Se a gente for descendo um pouco mais, a fotossíntese vai acontecer aqui no tecido vegetal, dentro da célula vegetal, que vai dentro da célula vegetal tem umas bolinhas verdinhas aqui, que é o que dá a coloração da planta, que é o cloroplasto, a clorofila. Então, a fotossíntese ela vai acontecer aqui dentro do cloroplasto, tá bom? Que é essa bolinha verde que vai ter dentro das plantinhas. E é elas que vão dar essa coloração mais verde para a planta. E aí o cloroplasto, ele tem uma série de estruturazinhas. Eu vou destacar aqui as mais importantes para a gente, tá bom? Vocês não precisam fritar decorando todas. Mas quando você pensa no processo de fotossíntese, uma parte importante é essa membrana externa aqui, ó. Ai, desculpa, gente, tô perdida aqui. Uma parte importante é quando a gente olha aqui dentro. Vocês estão vendo que tem um monte de pilinhas aqui? Cada uma dessas bolinhas a gente chama de tilacoide, tá bom? E aí um conjunto desses tilacoides a gente vai chamar de grano. E aí, quando a gente pensa na fotossíntese, é importante saber aonde que vai estar se passando a fotossíntese. Vocês sabem onde que acontece aqui do tilacoide, gente? Tá. Ai, desculpa, peraí. O slide tá liberado no site que você perguntou, Giovana? Eu posso colocar ele. Eu posso mandar ele aqui no chat, tá bom?
o link do slide, só um minutinho. Eu vou colocar aqui, ele deve estar livre para acesso. E aí você me informa se você consegue ver, tá bom? Tá. Então, ó, quando a gente pensa aqui na fotossíntese, o importante é que a gente saiba aonde está acontecendo a fotossíntese. E aí tem dois lugares que são extremamente importantes, né? Então, dentro do tilacoide, a gente vai ter aqui acontecendo uma das fases da fotossíntese. E aí ela acontece dentro de um bloquinho de tilacoides, não dentro de um específico. E aqui no dentro do cloroplasto em si, já mais fora do tilacoide, no estroma, a gente vai ter acontecendo uma segunda fase da fotossíntese. Então, tipo, esse monte de nominho, acho que vocês não precisam lembrar, contanto que vocês saibam do lúmen aqui e do estroma, tá bom? Que é onde vai acontecer os processos mais importantes da fotossíntese. E aí, uma coisa interessante é que tá vendo aqui que tem duas membranas no cloroplasto? Essas duas membranas têm a ver com a teoria da endossimbiose, que é que o cloroplasto inicialmente era uma bactéria que foi fagocitada por algum organismo e se tornou um cloroplasto dentro desse organismo. E aí a primeira membrana seria a membrana da bactéria e a segunda membrana seria essa membrana que fagocitou essa bactéria, tornando ela uma estrutura com duas membraninhas, tá bom? Então, lembrando desses dois é o mais importante. Ai, como que eu preciso clicar? Tá. E aí aqui eu trouxe outro desenho, né, pra gente memorizar, que é super importante. Então a planta ela vai pegar aqui a água do solo, o dióxido de carbono da atmosfera, e tudo isso junto com a luz solar vai resultar no processo de fotossíntese dentro do cloroplasto da planta. Então é na folha, mas não é em qualquer lugar da folha, tá bom? Esse processo vai ele produzir oxigênio e glicose, sendo que a glicose ela não é largada assim na natureza, né? Já que a planta vai precisar dessa glicose para desenvolver tudo mais, suas folhas, suas flores e crescer, tá bom? E aí, quando a gente fala no processo de fotossíntese, a gente pode dividir ele em duas partes. Então, eu destaquei para vocês que a gente tem o tilacoide e que a gente tem o estroma, e cada uma dessas fases vai acontecer em um desses lugares, tá bom? A primeira fase é a fase fotoquímica, que compreende as reações de Clario dependente da luz. Então, essa é a primeira etapa da fotossíntese, que é quando a luz entra em ação e ativa a inicialização do processo, tá bom? A segunda fase é a fase química, que corresponde às reações de escuro independentes da luz. E aí, um detalhe importante sobre reações de escuro, que isso não quer dizer que a reação acontece à noite, mas sim que a reação não depende da luz para ter sua inicialização. Então, uma vez que a fase fotoquímica começou dependendo da luz, a fase seguinte é desencadeada automaticamente, sem depender da luz, tá bom? Mas isso não acontece no escuro e ambas delas acontecem dentro do cloroplasto, só que em lugares diferentes. Agora eu vou colocar uma listinha de características, mas vocês não precisam memorizar todas essas características, tá bom? Eu vou colocar ela aqui porque caso vocês precisem resolver algum exercício de vestibular, vocês podem consultar esse slide e ele vai estar com algumas informaçõezinhas sobre características importantes, tá bom? Então, aqui a fase fotoquímica, também denominada fase luminosa ou fase dependente da luz, vai ocorrer nos tilacoides, tá bom? Na região da clorofila, dentro dos tilacoidezinhos. Os tilacoidezinhos, só lembrando, é aquela pilinha que estava dentro do cloroplasto. E aí, algumas características dessa fase é que ela é rápida em relação à fase química, ela depende da luz, então assim que a luz ativou, ela já começa a cascata, ela não precisa esperar nada. Nessa fase, é a fase em que a clorofila vai absorver luz. Então, tipo, sempre que vocês pensarem, tá, mas aonde que a luz vai entrar? A luz vai entrar onde ela desencadeia o processo, então ela vai ser absorvida aqui. É onde ocorre a fotofosforilação. Então, outra coisa importante de lembrar é que já que nessa fase é a fase que a luz está em ação, todos os foto alguma coisa que tiverem que acontecer na fotossíntese vão acontecer nesse momento, tá bom? Porque é só nesse momento que a luz vai estar entrando em ação. Então, a fotofosforilação, a fotólise da água e a redução de NAD vão acontecer tudo aqui. Então, se vocês lembrarem, ó, luz, foto, primeira fase da fotossíntese, já tá top, tá bom? Eu vou colocar uma outra listinha aqui para confundir vocês, mas eu já vou mostrar o processo onde ele tá acontecendo de verdade, tá bom? E aí aqui também é onde ocorre a liberação de O2. E aí é legal de lembrar que o O2, vocês sabem de onde que ele tá vindo aqui nesse processo?
A planta resolveu tirar uma O2 assim do nada, ou ela tirou de alguma molécula que já tinha aqui nesse processo, que entrou aqui nessa fase. Você sabe me dizer? Ok. Então, ó, aqui a gente tem a fotólise da água. Fotólise significa quebra, tá bom? Então, a gente vai pegar uma molécula de água, que é aquela molécula que ela absorveu lá na raiz, vai subir até a folha, ela vai quebrar quando chegar no processo de fotossíntese e absorver o hidrogênio em outros processos. E aí vai sobrar o oxigênio. E aí ela libera o O2. E aí outro detalhe importante é que para cada um oxigênio liberado, você vai precisar de 2 moléculas de água e você vai produzir 4 hidrogênios, tá bom? A gente vai dar uma olhada no balanceamento mais para frente, só que é importante lembrar que é nessa fase que a água entra e é nessa fase que já ocorre a liberação de O2. Então você tem liberação de O2 no processo de fotossíntese antes mesmo de você produzir a glicose, tá bom? O O2 ele já é liberado aqui logo no começo. E aí, quando a gente fala na fase química, que é a segunda fase da fotossíntese, ela é uma fase escura, independente da luz, ou enzimática. E aí, a parte enzimática é a parte mais importante aqui. Quando a gente diz fase escura, lembrando, a gente não está falando que ela acontece de noite, mas que as suas reações, elas não vão ser catalisadas pela luz, e aqui nesse caso, elas vão ser catalisadas por enzimas. Então, uma vez que aconteceu todos esses processozinhos aqui, na fase anterior, as enzimas vão fazer o trabalho de finalizar essa segunda fase. E aí as características dessa fase é que, por exemplo, como ela é enzimática, ela é um pouco mais lenta que em relação à fase anterior. Ela também é independente da luz, e aí lembrando, gente, ela ainda acontece de dia, mesmo sendo independente da luz. Nessa fase aqui ocorre a redução do gás carbônico, então aquele oxigênio que a gente libera na primeira fase, ele não sai do gás carbônico, ele sai da água, tá bom? É importante lembrar desse detalhe. E aqui também ocorre a fixação do carbono e a produção da glicose e outras moléculas orgânicas, tá bom? Então, na primeira fase a gente tem a absorção de luz, quebra da molécula da água e liberação de O2, e na segunda fase a gente tem a redução do gás carbônico e fixação desse carbono em moléculas de glicose e outras moléculas orgânicas, tá bom? E aí um detalhe interessante da segunda fase é que, eu não sei se vocês já viram isso, mas que a fase escura, ela envolve o ciclo de Kelvin. Então, sempre que a gente olha eu vou mostrar daqui a pouco, vai ter um círculozinho ali, que é o ciclo de Kelvin, e esse ciclo de Kelvin, ele pode ser relacionado, então se vocês souberem, vai ajudar, com o ciclo de Krebs, pelo fato do produto inicial ser de novo regenerado no ciclo. Então, caso vocês não saibam, é uma informação a mais, eles às vezes comparam o ciclo de Kelvin com o ciclo de Kelvin, e se vocês souberem, é bem parecido em relação à diferença que uma acontece nos animais, o outro acontece nas plantas, e pode ajudar vocês a memorizar, mas isso é uma informação super adendo, assim, só para passar por cima, não precisa fritar e entender o ciclo de Kelvin, tá bom? Ele às vezes não é muito adorável. Então, vamos ver tudo que eu falei agora visualmente, que eu acho que facilita a vida, né? Então, aqui a gente tem o cloroplasto. Essa primeira etapa aqui, que é a etapa fotoquímica, está representada aqui por verdinho. Ela vai acontecer aqui, dentro dos tilacoides, tá bom? Nos tilacoides vai ocorrer a absorção da luz, junto com a entrada de água. Aqui dentro rola a fosforilação, a fotólise da água e a liberação de gás oxigênio. E aí um detalhe aqui que já está balanceadinho, como acontece de verdade, tá bom? Mas não precisa se atentar a isso agora. Como todo processo químico, a gente tem aqui o ATP, o NADPH e o NAD+. Eu não vou focar nisso agora, porque a gente tem bastante coisa ainda para passar até o final. Mas caso vocês queiram, vocês sintam dúvidas disso, vocês podem, mandar pra gente e eu vejo se eu produzir um materialzinho explicando como que acontece essa troca de elétrons de um lado para o outro nas plantas, tá bom? E aí aqui, depois que rolou a fosforilação, a fotólise da água e tudo mais, a gente vai vir para a segunda fase. Então, depois que rolou tudo isso, a gente libera o H+. O H+, é uma molécula extremamente energética, né? E aí a gente produziu aqui 18 ATP de energia. Esses 18 ATP de energia, eles vão vir aqui e vão entrar no ciclo das pentosas, que também é chamado de ciclo de Krebs, tá bom?
e vai ajudar, junto com as enzimas, a mover esse ciclozinho. E aí, com a entrada de ATP e gás carbônico, a gente vai ter o ciclo de Krebs funcionando e a saída do gliceral, gliceraldeído 3-fosfato. E aí, vocês podem decorar este nome, que ele é um nome super legal de pronunciar, né? Eu não tô conseguindo pronunciar aqui. Ou vocês podem lembrar que daqui vai sair uma matéria orgânica já sintetizada, enquanto que entrou aqui foi água e gás carbônico, que eram matérias inorgânicas, tá bom? Então, resumindinho aqui, isso aqui é glicose. E aí, agora vamos para a parte super legal, que é a equação. Eu acho que isso aqui é uma coisa que vocês têm que meio que dar uma decoradinha. É importante entender tudo mais, só que é uma coisa que vocês vão ter que lembrar, tipo, tá, quanto que são os números? Então, dar uma memorizada ajuda, porque tem umas questões de vestibular que às vezes são muito específicas e pedem para você colocar a fórmula, ou eles dão algumas fórmulas pegadinha e vocês têm que identificar qual que é a correta. Então, primeiro indo para o básico, o que a gente vai ter na entrada vai ser gás carbônico, água e luz. E o que a gente vai ter no final é oxigênio e glicose. Se vocês lembrarem desse detalhe, já tá, tipo, maravilhoso. E aí, ó, a glicose, ela pode ser uma chave para vocês conseguirem fazer essa fórmula. Então, a gente já sabe que entre gás carbônico, água, sai glicose e oxigênio, a gente pode pegar a molécula de glicose. A molécula de glicose é essa daqui. Então, C6H12O6. E aí, é uma forma mais trabalhosinha, mas é uma forma que não envolve tanto memorização, né? Que vocês podem vir fazendo balanceamento até dar certinho. Então, vocês pegam, decoram só uma moléculazinha, vocês sabem tudo que entra nessa fórmula, nesse processo, e vocês podem balancear depois até chegar em qual é a estrutura certinha, que é CC2, 6H2O, CH6, H12O6, mais oxigênio, tá bom? Mais 6 oxigênio. E aí aqui só mostrando de novo a mesma coisa embaixo, né? Que esse é o balanceamento certinho da fórmula. Então, entre as 6 moléculas de carbono, mais 12 moléculas de água, resultando em uma única molécula de glicose. A água ela não é perdida totalmente no processo, mas isso daqui vocês não precisam memorizar, assim. Mais 6 oxigênios, tá bom? Essa água, ela é basicamente, tipo, dessa quantidade toda de água que entra, não é toda a água que tá lá dentro que vai ser usada. E aí, isso aqui é uma água metabólica que fica dentro da planta, tá bom? Fez sentido até agora que eu falei, gente? Ótimo. Tá, então, tipo, tem muitas coisas que vocês não precisam memorizar, mas se vocês quiserem memorizar alguma coisa desse conteúdo, é essa equação. Porque eu não trouxe um exemplo aqui, mas eu estava olhando, e eles são muito específicos quando eles cobram algo relacionado com a equação. Então, não sei qual é a forma que vocês preferem fazer isso. Vocês preferem decorar um composto e fazer o balanceamento na hora, que é mais rápido, mais fácil? Ou vocês vão decorar a fórmula inteira? Eu, por exemplo, sou impossível de decorar, então eu faço o balanceamento toda vez que eu preciso disso aqui. Enfim. E aí, só retomando de novo, quando a gente fala de fotossíntese, a fotossíntese é um processo que acontece de dia. Tanto a fase escura quanto a fase clara vão acontecer de dia. A diferença é que a fase clara ela é dependente da luz para catalisar as reações. Então tá aqui, ó, a luz entrando aqui para catalisar a reação. E aí, quando a gente falar da fase escura, ao invés da luz, a gente vai ter enzimas substituindo esse papelzinho aqui, tá bom? E aí, um detalhe diferente é que a planta, de noite, ela faz respiração celular. Você sabe me dizer qual que é o produto da respiração celular? É o mesmo produto que a nossa respiração celular. Tipo, o que que sai no final do processo de respiração celular? Ok. Então, quando a gente respira, a gente produz gás carbônico. Exatamente, dióxido de carbono. Gás carbônico, dióxido de carbônico. Então, quando a gente respira, a gente produz gás carbônico e dióxido de carbono. De dia, enquanto tem luz, a planta ela está ali linda, maravilhosa, pegando o gás carbônico da atmosfera, pegando a água do solo, junto com a energia solar e produzindo oxigênio. De noite, ela não tem luz para catalisar a primeira etapa da reação. E aí a gente pode pensar nisso como uma forma padrão, mas não é todas as plantas que seguem isso, tá bom? Mas a ideia é que de noite a planta vai estar
consumindo oxigênio, já que ela não tem luz para catalisar a primeira fase da fotossíntese, consumindo o açúcar que ela produziu de dia e fazendo a respiração celular, tá bom? Então, produzindo dióxido de carbono. E aí, um outro detalhe importante é que, assim, a gente respira só de noite ou só de dia? A gente escolhe assim e fala, nossa, agora eu vou parar de respirar. Não dá pra gente fazer isso. Se a gente fizer isso, a gente morre. As plantas também respiram o dia inteiro. Então, esse processo de respiração celular, ele está acontecendo constantemente porque a planta tem células vivas e células vivas fazem esse processo. Então, as mitocôndrias dela estão trabalhando ali o dia inteiro. A fotossíntese, normalmente, quando a gente fala da fotossíntese padrão, que é a fotossíntese que a maior parte das plantas tem, ela é um processo que acontece só de dia. Então, de dia, a planta está ali trabalhando duro para produzir o oxigênio e o açúcar, e ao mesmo tempo que ela está produzindo esse oxigênio e esse açúcar, ela está usando esse açúcar no seu metabolismo. Então, para a gente poder, por exemplo, ter batatas e outros alimentos que são meio que um estoque de açúcar da planta, essa taxa de fotossíntese tem que ser muito maior que a taxa de respiração celular, a qual é uma taxa constante que acontece o dia inteiro, tá bom? Como a planta não corre, ela não faz esse tipo de atividade física que demanda mais energia, normalmente a planta tem uma taxa de respiração constante que nem aumenta nem diminui, enquanto a fotossíntese ela varia, já que de noite você não vai ter fotossíntese nenhuma, dado que você não tem luz, e de dia, conforme a intensidade luminosa aumenta, ela vai aumentar, que é o que a gente vai ver agora a pouco, tá? Mas daqui pra frente. E aí, só um detalhe é que existem tipos diferentes de fotossíntese. Eu vou deixar um materialzinho bem resumidinho complementar, mas tem plantas, como por exemplo as do deserto, que elas não são capazes de fazer fotossíntese de dia, porque para fazer fotossíntese de dia, elas teriam que abrir o. Ah, quer dizer, elas fazem fotossíntese de dia, só que elas não absorvem gás carbônico de dia. Elas abrem os estômatos para absorver gás carbônico de noite, quando o clima está um pouco mais fresquinho. E elas não vão perder tanta água quando elas fazem isso. Então, esse processo aqui ele é transferido na hora do dia. Ele não acontece aqui, mas ele acontece aqui. E aí, de dia, quando a planta tem luz, ela pega esse gás carbônico que ela estocou e começa a usar. Então, quando a gente fala de fotossíntese, vocês precisam lembrar principalmente dessa. Mas é importante que vocês saibam que plantas são ardilosas e elas têm técnicas enormes e infinitas de conseguir sobreviver em ambientes extremos. Então, quando vocês forem falar, por exemplo, de deserto, é importante que vocês lembrem que as plantas vão ter adaptações e não é só ter espinho. O metabolismo fisiológico delas vai ser diferente para poder lidar com aquele ambiente, tá bom? E aí eu vou colocar isso no complementar para não confundir vocês. Se vocês souberem o que eu acabei de falar antes, tá ótimo. E aí, quando a gente fala de fatores que afetam a fotossíntese, né? A gente vai ter quatro principais fatores, que é a concentração de gás carbônico, a temperatura, o comprimento de onda e a intensidade luminosa. E aí, um detalhe é, dois deles estão relacionados com recursos que a planta precisa. Então, a planta precisa de CO2 para fazer fotossíntese e a planta precisa de intensidade luminosa para fazer fotossíntese. A água, ela é um fator importante, só que a água ela é um fator limitante muito antes de chegar na fotossíntese. Então, se a planta não tem água, não é nem fotossíntese o problema para ela, né? Então, a gente considera principalmente esses aqui. O segundo, ele tem a ver com a temperatura, e aí eu vou explicar por que a temperatura influencia. E esse terceiro aqui do comprimento de onda, ele está relacionado com pigmentação, tá bom? Então, a planta é verde e ela é verde por um motivo, não é tão aleatório. E aí, quando a gente fala da concentração de O2, eu trouxe um gráficozinho, provavelmente que vai cair no vestibular de vocês. É um gráficozinho parecido, eles vão trazer uma série desses gráficos que eu vou mostrar para vocês e pedir para vocês dizerem: ah, qual pode ser esse efeito que está afetando a fotossíntese da planta? E aí, dar uma entendida de como funciona a estrutura de cada um desses gráficos é importante. Então, vamos pensar aqui numa fábrica, tá bom? Uma fábrica, quando você tem pouco recurso, você vai ter uma produção baixa do seu produto final. Quanto mais você aumenta o seu recurso, você vai aumentar a sua produção. Entretanto, tipo, chega um limite que você não tem mais mão de obra para trabalhar ali. Você, independente de quanto mais você mande, você não vai ter mão de obra para poder usar aquele recurso que você está mandando. Então, você chegou num ponto de saturação. Basicamente, os recursos que a gente vai ver aqui agora, eles funcionam da mesma forma. Então, o CO2 é substrato usado na fase química, que é a segunda fase da fotossíntese.
e ele é a fonte de carbono que vai ser incorporado no açúcar. Quanto mais CO2 você colocar, maior vai ser o seu processo de fotossíntese. Então, se você colocou uma moléculazinha de gás carbônico, você vai ter um pedacinho de glicose, nenhuma glicose vai ser. Quando você colocar 6 moléculas de gás carbônico, legal, você conseguiu uma glicose. Quando você colocar 12, duas glicoses. E assim por diante. Quanto mais CO2 você colocar, mais glicose você vai conseguir fixar e produzir no final. Entretanto, isso tem um limite, que é o limite de quanto que os cloroplastos e os estômatos dessa sua célula vão conseguir absorver de gás carbônico. Então, independente do estômato estar aberto absorvendo gás carbônico, as clorofilas não vão estar dando conta, e aí você vai chegar num ponto de saturação, em que você pode aumentar a sua concentração de glicose de CO2 até o infinito aqui, que você não vai mudar. E aí, um outro detalhe importante é que o CO2 ele é uma molécula tóxica. Então, se você, por exemplo, o pessoal às vezes se mata, né? Eles colocam, ligam um carburador do carro, fecham uma janela, não deixam entrada de oxigênio. Então, esse gráfico aqui ele não está completinho, né? Se você seguir um pouco mais nessa linha, a gente vai ter até um decaimento aqui. Porque chega um nível que a concentração de CO2 é tão alta, tão alta, tão alta, que ela se torna tóxica para as plantas e ela acaba morrendo. O gráfico geral é esse, então você aumenta até um certo ponto para aqui e não aumentar mais, fica estável. Só que se você aumentar um pouco mais, pode acontecer aqui de asfixiar a planta também, tá bom? E aí eu coloquei aqui uma descriçãozinha, né? A temperatura, ela influencia principalmente a segunda fase da fotossíntese. E aí, temperatura está totalmente separada de intensidade luminosa, tá bom? São duas coisas diferentes, às vezes a gente associa, mas elas são diferentinhas. E aí, quando a gente fala de temperatura, a gente tem que entender aqui que a segunda fase, ela não é catalisada pela luz, mas ela é catalisada por enzimas. Essas enzimas, elas têm uma temperatura ótima para funcionar, assim como as enzimas do nosso corpo. Então, as enzimas do nosso corpo, ela tem um pH ótimo para funcionar e uma temperatura ótima. Quando a gente está com febre, a gente começa a desnaturar essas enzimas, e é por isso que é muito preocupante. Quando a gente está com febre, a gente vai no médico, tá bom? Então, aqui a gente tem uma temperatura ótima para as plantas funcionarem. Quando a gente atinge essa temperatura ótima, essas enzimas atingem o seu pico de atividade. E aí, quando você começa a passar muito dessa temperatura, as suas enzimas começam a desnaturar. Então, se você descer muito a temperatura para graus negativos, as enzimas elas têm uma atividade enzimática muito baixa ou até nula. Conforme você começa a aumentar a temperatura até uma temperatura ok, normalmente perto dos 40, 30 graus, tá bom? A atividade enzimática atinge seu pico máximo. Quando você começa a passar muito do 40, já é um ponto crítico e as suas enzimas desnaturam. E aí aqui tem vários numerozinhos, né? Tem 1, 2, 3, 4. Um detalhe legal é que todas essas características elas são variáveis. Cada planta vai ser diferente da outra. Então, uma planta de clima mais frio, ela vai ter um limiar muito baixo para a temperatura. Então, você atingiu esses 40 graus, as enzimas da planta já começaram a se degradar. Entretanto, por exemplo, uma planta de deserto, ela tem que sobreviver a temperaturas altíssimas. E elas têm as suas adaptações fisiológicas e tudo mais, que permitem que ela consiga, as suas enzimas consigam atividade enzimática até maior quando ela estiver em temperaturas altas, tá bom? Então, lembrando que temperatura também é uma característica que vai variar de planta para planta. E é basicamente o que eu falei escrito para vocês poderem consultar depois. E aí, quando a gente fala de comprimento de onda, a gente tem que olhar aqui embaixo, ó. Ai, legal, quando eu passo o mouse, fica em cima. Enfim, não vou passar o mouse, tá? Mas quando a gente fala de comprimento de onda, a gente tem que saber que a fotossíntese, ela é realizada principalmente, que é a assimilação de luz, ela é... Deixa eu me corrigir aqui. A assimilação de luz, gente. A assimilação de luz acontece por principalmente 3 tipos de pigmentos, tá bom? O primeiro pigmento é a clorofila A e B, que são as principais clorofilas das plantas, quase todas as plantas têm essa clorofila. E, secundariamente, a gente também tem os pigmentos acessórios. Então, vocês já devem ter visto plantas que têm a folha vermelha, azul, laranja. Tem várias cores de folha além da verde. Mas, primariamente, assim, a absorção de luz é feita pelas clorofilas, tá bom? E aí, aqui a gente vai ter que lembrar um pouquinho de física, beleza?
Quando a gente vê a cor verde, isso está dizendo o que sobre essa cor? Alguém saberia me dizer o que está acontecendo com essa cor quando a gente está vendo ela? Tá dando meu horário, então eu vou continuar falando, tá bom, gente? Então, quando a gente vê uma cor, quer dizer que essa cor está sendo refletida. Então, ó, a minha garrafinha é azul. O que essa garrafinha azul está fazendo em relação a espectro de luz é o seguinte: ela está absorvendo todas as cores e está refletindo apenas a luz azul. Então, se eu incidir essa garrafinha com luz, sei lá, verde, por exemplo, eu não vou ver azul, porque verde tem azul, né? Se eu incidir com amarelo, se eu incidir com a luz amarela, eu vou ver essa garrafinha marrom, ou de uma cor mais pro preto, porque a luz amarela não tem o espectro de onda azul para poder ser refletido por essa garrafinha, tá bom? E aí, quando a gente vê a clorofila verde, o que isso quer dizer é a luz branquinha que está incidindo na sua plantinha, ela vai bater na folhinha luz verde e voltar. Então, se você colocar uma planta sob uma lâmpada de luz verde, essa planta ela vai morrer de inanição, porque ela não vai estar absorvendo nada dessa luz verde, porque essa luz verde ela é refletida e é o que a gente vê. O que a planta de fato absorve são os outros espectros de onda que não o verde. Então, quando você vai vindo aqui mais para o amarelo e chegando no vermelho, e mais para o verde, e mais para o azul e violeta, tá bom? Porque quando a gente vai incidir a luz, ela vai refletir o verde e absorver todas essas outras cores do espectro. Tanto que quando a gente vai falar de plantação, por exemplo, em casa, você quer comprar uma lâmpadazinha para colocar para sua planta, o recomendado não é você comprar uma luz verde, mas sim uma luz vermelha e azul, que vendem nas lojas. E aí isso se dá principalmente por questões mais físicas, né? Que quando você vê uma cor, essa cor é a cor que está sendo refletida e não a cor que está sendo absorvida pelo objeto ou pela planta em si, tá bom? Então, quando a gente fala do comprimento de onda, é muito importante qual luz está incidindo na sua planta. Então, se você incidir uma luz aqui, mais nesse tom aqui, eu não vou conseguir selecionar, né? Mas nesse 500 aqui, que é um amarelo esverdeado, a sua planta, ela quase não vai se alimentar. E aí, um detalhe, né, é que como a gente tem clorofila A e B, elas também são um pouquinho diferentes, então a clorofila B tem um limiar melhor aqui, ó. Enquanto a clorofila A não consegue produzir nada, absorver nada aqui de luz, a clorofila B já é capaz de absorver um pouquinho mais de luz. E aí, quando a gente fala, por exemplo, nos carotenoides é a pigmentação vermelha. Então, é a pigmentação, por exemplo, da cenoura. Os carotenoides vão absorver comprimentos de onda, principalmente aqui mais para o final do espectro, no vermelho, tá bom? Então, precisa colocar luz numa planta, nunca coloque luz verde, coloque sempre qualquer outra cor que não for verde disponível, se possível, vermelho. A intensidade luminosa é muito parecidinho aqui com o gás carbônico, tá bom? Então, você aqui vai aumentar a produção de fotossíntese. Quanto mais luz você colocar ali na sua planta, até chegar a um ponto de saturação luminosa, que é onde a planta, independente de quanta luz você coloque a mais, a planta não vai ser capaz de produzir mais fotossíntese. E aí, um detalhezinho da intensidade luminosa é que ela começa no negativo. Então, por exemplo, quando você não tem luz nenhuma, a sua planta, ela inclusive está te deixando com saldo negativo, porque ela continua fazendo o processo de respiração e você não está produzindo produtos da fotossíntese, tá bom? E aí, vou colocar a descriçãozinha aqui. E aí, como sempre, assim, né? Quando você coloca algo demais, é até letal para a planta. Se você colocar muita luz, só que aqui é muita luz, você pode chegar no ponto de inibição fótico e você pode acabar, tipo, inibindo toda a atividade fotossintética da planta por excesso de luz. Então, existe um número ótimo para todos esses fatores que eu mencionei anteriormente, tá bom? E aí, lembra que eu mencionei que a planta, ela faz respiração celular o dia inteiro e fotossíntese apenas quando tem luz? Quando a gente pensa nisso, a gente tem um gráficozinho aqui e uma relação que a gente chama do ponto de compensação fótico. O ponto de compensação fótico, ele basicamente é um momento em que a fotossíntese supera a respiração celular. E aí, como que você relaciona isso? A fotossíntese vai produzir CO2, vai produzir oxigênio, tô ficando doida da vai produzir oxigênio e moléculas, por exemplo, a glicose. A respiração vai consumir oxigênio
e consumir essas moléculas. Então, o que uma produz, a outra consome. Então, enquanto a respiração produz gás carbônico, a fotossíntese consome gás carbônico. Enquanto a fotossíntese produz oxigênio, a respiração consome oxigênio. Então, elas estão intimamente relacionadas aqui numa balancinha. Enquanto uma produz, a outra está consumindo. Só que para uma planta crescer, ela não pode produzir o suficiente para a respiração, porque senão essa planta vai estar somente existindo. Ela não vai ter recursos para poder fazer divisão celular, para poder produzir flor, fruto, nem nada. Então, para uma planta crescer e se desenvolver, a taxa de fotossíntese dela tem que superar a respiração celular. E o momento no qual essa taxa de fotossíntese supera a respiração celular e a planta começa a produzir recursos extras, excedentes, que ela pode usar para todas essas coisas, além de só estar ali existindo, a gente chama de ponto de compensação fótico. E aí um detalhe que quando isso cai no vestibular, normalmente está relacionado com horas do dia. Eu não achei nenhum gráfico bonitinho para colocar aqui, mas a ideia é que, por exemplo, aqui você vai ter um comecinho da manhã, uma meia-noite aqui no comecinho do nosso gráfico. Conforme a gente vai andando no dia, a intensidade luminosa vai aumentando. Então, a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. Conforme a intensidade luminosa aumenta, a fotossíntese começa a aumentar. E aí chega num ponto em que, mesmo que você aumente a intensidade luminosa, a fotossíntese não aumenta, ela estagna aqui, né? E aí, quando você vai andando um pouco mais nesse gráfico, vai anoitecendo, a fotossíntese vai começar a decair de novo. Então, meio que a fotossíntese fica fazendo essa ondulatóriazinha, assim, de subir e descer o dia, todo dia. De manhãzinha ela começa a subir, no finalzinho do dia ela começa a descer, enquanto a respiração celular é sempre constante. E aí, quando a linha da respiração celular está acima da linha da fotossíntese, quer dizer que essa planta está consumindo mais do que ela está produzindo. E quando essa linha da fotossíntese está acima da respiração celular, quer dizer que ela está produzindo mais do que ela estiver consumindo, tá bom? E se essas duas taxas estiverem igual, a planta não vai crescer, mas ela vai sobreviver. Se a taxa de fotossíntese ficar constantemente abaixo da taxa de respiração celular, essa planta ela vai começar a definhar, porque ela não vai ter recursos suficientes nem para se manter respirando, tá bom? E aí eu trouxe uma questãozinha aqui. Eu vou pular essa, porque ela envolve muita interpretação. Eu vou deixar para vocês responderem depois, tá bom? E aí eu queria que vocês respondessem essa questão. Então, qual a alternativa que é a certa aqui? Em determinada condição de luminosidade, ponto de compensação fótico, uma planta devolve para o ambiente na forma de gás carbônico a mesma quantidade de carbono que fixa, na forma de carboidrato. Durante a fotossíntese, se o ponto de compensação fótico é mantido por certo ponto, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai morrer, vai crescer. Ótimo. Então, se você manter o ponto de compensação fótico, que é o ponto em que tudo que ela produz é consumido automaticamente, essa planta ela continua viva, ela tá ali existindo, mas ela não cresce, beleza? A maior parte de questões de vestibular com ponto de compensação fótico, ela cobre essas duas interpretações. Então, o que acontece com a planta em determinada relação, ali, se a fotossíntese está muito alta, se a respiração está muito baixa ou alta, e qual o momento do dia que cada coisa acontece, ok? Então é importante lembrar que a fotossíntese ela faz uma curvinha em relação aos horários do dia. Isso daqui também eu vou deixar, que senão a gente vai levar muito tempo. E aí eu queria falar rapidinho sobre a transpiração, tá bom? Eu tenho mais 8 minutinhos, então eu vou passar por cima dos detalhes que eu ia passar aqui, tá bom? E eu deixei textinhos escritos para facilitar a vida de vocês. Transpiração de planta é igual à nossa transpiração, beleza? Então, a planta vai absorver a água do solo, essa água vai subir por meio do xilema e vai sair por meio das folhas. E aí, normalmente, a transpiração ocorre pelas folhas, tá bom? É o principal órgão de transpiração da planta. Então, uma planta que não tem folhas também não é uma planta capaz de fazer muita transpiração. Isso é importante para ela. E aí, quando a gente fala de transpiração, é perda de água na forma de vapor. E ela acontece ou pela cutícula ou pelos estômatos. Entretanto, a maior taxa de transpiração acontece aqui pelos estômatos. Eu vou mostrar os estômatos aqui mais pra frente. Então, os estômatos são estruturazinhas que a gente encontra em toda a superfície da planta, normalmente na parte de baixo, inclusive, da folha. Eu não me lembro se dá pra ver olho nu, eu acho que é difícil porque é muito pequenininho. E aí a ideia é que os estômatos, eles são estruturas que têm aqui, ó, duas células guardas. E essas células guardas, elas vão permitir que o estômato abra ou feche dependendo da disponibilidade de água do solo. Então,
Assim como a transpiração da cutícula, ela se dá por meio da água simplesmente passar aqui pelo caule e subir, os estômatos também dependem dessa quantidade de água para poder abrir. E aí eu acho um pouco contrassenso, eu acho confuso de entender isso, mas a ideia é que os estômatos estão aqui, embaixo da parte de baixo da planta, eles vão abrir, permitindo a entrada de gás carbônico de dia ou a entrada de oxigênio de noite, tá? Porque a planta precisa respirar oxigênio. E de dia elas vão liberar oxigênio e liberar água. Vão perder água. E aí a ideia é que quando a célula ela estiver túrgida, quando a célula estiver cheinha de água, ela consegue se abrir. E aí você pensa, beleza, a planta tem bastante água no solo, ela está num ambiente legal, ela não tem risco de morrer desidratada, porque quando você abre ali, você perde muita água, né? Então ela pode abrir. E aí, quando você não tem muita água no solo, quando você tem uma pouca disponibilidade de água, essa célula fecha e ela também fica com pouca água. Então, você ter bastante água disponível, ela vai influenciar aqui a entrada de gás carbônico na sua célula, tá bom? Então, quando as células do estômago ficarem túrgidas, cheias de água, a planta estiver nadando em rios de água ali, ela vai abrir o estômago e quando ela tiver com pouquinha água, ela vai fechar o estômago, tá bom? Ela também pode fazer isso de dia ou de noite, porque de noite ela não faz muita fotossíntese, então ela não precisa de muito gás carbônico. E aí um outro detalhe importante é que as plantas elas têm muitas adaptações. Então, por exemplo, colocar o estômago na parte de baixo da planta é uma forma de adaptação dela, porque ela vai proteger o estômago da incidência direta da luz, então vai diminuir um pouco a taxa de transpiração, de perda de água. Por exemplo, plantas do deserto vão abrir esse estômago de noite, porque de noite é mais fresco, então elas vão perder menos água para o ambiente. Então, tem uma série de adaptações relacionadas com o estômago, se vocês quiserem dar uma olhada, é legal. Mas o processo mais importante que você tem que entender aqui é o estômago vai se abrir e fechar. Quando ele está aberto, ele permite trocas gasosas com o ambiente, então seja de gás carbônico ou de oxigênio, que a planta também precisa. E ele vai se abrir quando ele estiver túrgido e fechar quando ele estiver com pouca água. E aí essa relação de abrir quando está túrgido e fechar com pouca água tem a ver com o movimento de íons. E aí já é um outro problema, assim, enorme, mas a ideia é que quando ele está túrgido, a célula, quando tem bastante água, a célula movimenta vários íons para cá, e os íons funcionam que nem sal, eles puxam a água. E aí, quando tem pouca água, elas vão tirar esses íons daqui, e aí a água vai começar a sair da célula. Só que isso vocês podem olhar em outro momento, tá bom? O importante é entender esse esqueminha aqui e memorizar que ela abre túrgida, fecha quando ela tá flácida. E aí a gente tem também a gutação. A planta também pode perder água na forma líquida. Então, quando a gente tem perda de água na forma gasosa, chama transpiração. Quando a gente tem essa perda de água na forma líquida, a gente chama de gutação. E ela basicamente acontece quando a planta tem realmente muita água. Então, as plantas elas têm aquela pressão positiva da raiz, né? Que a água ela vai entrando sempre, continuamente. E quando a planta tem muita água, ela tem que se livrar dessa água de alguma forma, né? Porque ela não pode ficar com um monte de água dentro dela. Quando a taxa de transpiração também não é suficiente, isso acontece em ambientes muito específicos, tá bom? Isso não vai uma coisa que vai acontecer, por exemplo, no deserto. No deserto a planta está lutando por água. A planta começa a soltar água aqui pelas pontinhas na forma de gotinha. Tem várias fotinhos, a coisa mais linda. E aí, basicamente, isso acontece por causa aqui da diferença de potencial hídrico, né? Então, ela começa a puxar muita água e ela precisa tirar essa água de dentro dela em algum momento. A transpiração também não tá dando conta, tá bom? Então, lembrando, quando ela perde água na forma de vapor, transpiração. Quando ela perder água na forma líquida, gutação, tá bom? A transpiração ela vai acontecer por conta de pressão também, mas de coesão-pressão, e a gutação acontece por pressão positiva. Agora, temos hormônios vegetais, eu tenho 3 minutos, então eu não vou ler sobre todos eles, tá bom? E eu deixei um exercício, vocês podem me responder depois sobre esse exercício. Mas a ideia é que as plantas elas têm hormônios que vão coordenar todos os processos, inclusive a fotossíntese. Então, a gente tem que pensar em hormônios como mensageiros que vão comunicar alguma informação para a planta. Então, o hormônio ele vai subir na planta e falar, ó, você pode crescer. Tipo, cresce para lá, que ali é o lugar certo. Ou, ó, agora tá dando a hora de perder essa folha aqui, que o outono tá chegando. Já não é hora mais de ter folha, vamos cortar essa folha aqui. Então, pensa no hormônio como eles são mensageiros, eles ajudam em alguns processos da planta, tá bom? Eles sinalizam para a planta que é hora de fazer determinada coisa. E aí, é legal de pensar que os hormônios, por exemplo, eles vão seguir as estações do ano, porque cada época do ano a planta faz uma coisa diferente, né? Então,
não aqui no Brasil, porque o Brasil é um clima mais estranho, mas se a gente pensar em climas que são caracteristicamente separadinhos, no outono tem plantas que perdem as folhas. Em determinada época tem plantas que começam a florescer. Então, isso tudo é sinalizado pelos hormônios, tá bom? Eu coloquei uma tabelinha com as principais características de cada hormônio, mas como não tá sobrando meu tempo, eu vou colocar também um textinho explicando cada um deles, tá bom? E aí vocês me dizem se fez sentido os hormônios. E aí eu coloquei dois exercíciozinhos aqui sobre os hormônios vegetais. Esse último aqui ele é bem legal, porque ele tem aqui, ó, todo o desenvolvimento de uma planta, desde a germinação até esse desenvolvimento de folhas, frutos, até a queda das folhas. E aqui, ó, só explicando para vocês conseguirem responder, essa partezinha colorida é o momento no qual o hormônio está atuando. Então, esse hormônio 1, ele atuou durante todo o processo de crescimento até a frutificação e ele não atua aqui no desfolhamento. Já esse hormônio 4, que está aqui embaixo, eu vou parar de passar o mouse para ver se ele aparece, ele começa a atuar a partir do momento de frutificação, depois do florescimento, e atua até o desfolhamento. Então, a corzinha sinaliza o momento no qual o hormônio está ativo. E aí eu vou deixar isso aqui lá no site para vocês. Na terça-feira, eu vou disponibilizar uma listinha de exercícios sobre esse tema. E aí eu vou colocar tanto exercícios com gráficos de fotossíntese, de fatores que afetam a fotossíntese, quanto exercícios de hormônios, de respiração e transpiração. Tem poucos, mas tem alguns relacionando a massa. Então, ele pergunta para você quando que essa planta tá com esse estomato aberto, quando ela tá fechado. E aí eu vou colocar alguns que complicam tudo, porque elas misturam transpiração com taxa de fotossíntese e todo o resto, mas esses vão ser uns bônus, tá bom? Então, dia 22 essa lista vai estar disponível. Eu vou colocar o slide agora no site, para vocês poderem fazer o resto. E aí, vão para a aula de filosofia que começa agora, tá, gente? Então, foi isso por hoje e desculpa a demora, tá bom? E se vocês não entenderam qualquer coisa, pode me mandar e-mail, pode mandar mensagem, preencher o forms, tá bom? Eu tentei trazer o que é mais importante, assim, porque essa aula podia ser um semestre só falando de planta. E aí eu tentei focar no que era mais importante, mas se vocês verem algum exercício falando uma coisa diferente que eu não passei aqui, podem mandar pra gente, tá bom, gente? Então é isso. Tchau, pessoal.